Fala galera, aqui que tá falando o professor Diego Diniz e se liga, eu queria conversar agora com você nesse vídeo sobre uma coisinha chamada de pneumotórax. E aí existe o simples, existe o hipertensivo, o fechado, aberto, beleza. Vou falar no geral o que quer dizer pneumotórax e aí acompanha. Se liga no babado. Primeira coisa, olha pra cá. O pneumotórax, na verdade, os pulmões, eles são revestidos por algumas membranazinhas. Eu tenho uma membranazinha interna chamada de pleura. Essas duas membranas chamadas de pleura. Eita pleura, não tem aquele negócio? Eita pleura, pronto, tá aqui. Elas, eita pleura, veio daqui. Eu tenho uma pleura interna, pleura chamada de pleura visceral, que está colada no parênquima pulmonar. E eu tenho uma pleura externa, que é chamada de pleura parietal. Talvez você lembre sobre falar dela, mas é só lembrar o nomezinho pleura. E entre elas existe espaço virtual, que é preenchido por um líquido chamado líquido interpleural. E na verdade esse espaço entre as pleuras, ele tem uma importância fundamental de conferir uma pressão levemente negativa dentro dos pulmões. Diego, para que isso? Porque entenda, o processo de respiração é por diferença de pressão. Eu tenho que ter a pressão atmosférica maior que a pressão intrapulmonar para que o ar consiga o quê? Entrar. Então além da pleura, claro, o diafragma, as musculaturas, quando eles contraem, abre o espaço, diminui ainda mais a pressão e facilita a entrada de ar. O que acontece no pneumotórax é que por algum motivo eu tenho uma lesão na pleura e começa a entrar ar aqui, ó, no espaço interpleural. E aí entenda, um exemplo bem comum é o cara que levou um tiro, uma perfuração por arma de fogo. Tá aqui, ó, levou um tirozinho. Ei, rompeu a pleura, então o ar, ele entra mais facilmente por aqui do que por aqui, concorda sim ou não? Sim ou não? Responda embaixo. Ó, o ar, a resistência de entrada do ar pelo orifício é menor do que aqui, então facilita a entrada de ar por espaço interpleural. Isso faz com que preencha cada vez mais aqui, ó, de ar, a pleura. Só rapidinho para você acompanhar comigo. Ó, começa a preencher esse espaço de ar, então ó, começa a encher, o ar entrar mais facilmente por aqui do que pelas vias aéreas e começa a entrar ar nesse espaço interpleural. Concorda que a troca gasosa que a gente chama de hematose acaba sendo prejudicada? Ah, Diego, concordo, beleza. Isso vai gerar no paciente uma coisa chamada de dispneia, dificuldade respiratória, já que o pulmãozinho está comprometido. Beleza, aqui é simples, ele não está totalmente comprometido. Aí o que acontece? Ele começa cada vez mais a entrar mais ar. Isso vai fazer com que esse pulmãozinho, ele diminua cada vez mais. E aqui eu tenho muito ar no espaço interpleural. Agora só pensa comigo. Diego, eu entendi. Pneumotórax é quando tem ar no espaço interpleural, certo? Certo, perfeito. Se fosse sangue, eu chamava de quê? De hemotórax. Tranquilo? Então, como é ar, eu chamo de pneumotórax. Se fosse sangue, era hemotórax. Entrou ar. Isso dificulta o processo respiratório. Da ausculta, murmúrios vesiculares. A ausculta vai estar diminuída do lado afetado. Esse pneumotórax é aberto ou fechado? É aberto ou fechado? Pneumotórax o quê? Aberto. Por que aberto? Porque está em contato com o meio externo. Ah, Diego, e como é que se faz para resolver isso aqui? A nível de suporte básico, você pega um paciente que levou um tiro, por exemplo, no tórax, uma conduta de emergência. Existe um curativo chamado de curativo de 3 pontos, de 3 pontas, de 3 partes, de 3 lados. Dependendo do local do Brasil, de cada estado, cada um recebe um nome diferente. Já vi gente chamando de um jeito, gente de outro, mas já falei um bocado de nome parecido aí pra você. Diego, como é isso? Digamos, aqui não tem um orifício. Ó, vou colocar esse orifício aqui pra você ver. Foi por onde o projeto entrou. Aí, Diego, o que eu faço? Não tem aquele plásticozinho da Gaze, por exemplo. Pegando o exemplo, pega o plásticozinho da Gaze. Aí você coloca o plásticozinho da Gaze sobre o orifício. Diego, e eu faço o quê? Você vai prender 3 lados, ó. Prende esse lado e prende esse lado. Quando você prender os 3 lados, isso faz com que, quando o paciente ele inspire, o ar ele não consegue mais o quê? Entrar, porque esse plásticozinho ele cola e não deixa o ar entrar. Mas quando o paciente ele expira, a pressão aqui é tanta que o ar vai fazer o quê? Sair. O ar vai fazer o quê? Sair.
Isso vai fazer com que esse ar do espaço pleural cada vez mais vá saindo e o pulmãozinho volte a sua funcionalidade parcialmente normal. Tranquilo? Então, esse curativo é conhecido como curativo de 3 pontos, de 3 partes, de 3 lados. Aí, não importa, mas entenda, eu estou prendendo em 3 lados. O plásticozinho da gás não é a gás, é o plásticozinho da gás. Ou qualquer um tipo de plástico aí, mas que eu consiga fazer esse formato aqui, tá? Para facilitar justamente a saída do ar na expiração e impossibilitar a entrada de ar no processo de inspiração. Nesse caso aqui, o pneumotórax, o que? Aberto por conta de um projétil de arma de fogo. E aí, mas se fosse uma facada, tivesse um objeto encravado, beleza, o objeto encravado deixa lá, imobiliza e transporta dentro do hospital, na unidade cirúrgica, o pessoal vai fazer cirurgia para poder remover. Mas aqui eu estou falando de um projeto penetrante, mas um projeto por arma de fogo. Tranquilo? Aberto. Diego, se fosse fechado, me dê um exemplo de pneumotórax fechado, tá? Lembrando que aqui a gente falou do simples, ele mais curtinho, lembra? E hipertensivo, onde eu tenho muito ar nesse espaço, dificultando ainda mais a funcionalidade, dificultando, por exemplo, a complacência do pulmãozinho, aqui no caso, do pulmãozinho esquerdo. Diego, pneumotórax fechado acontece como? Entenda, no caso de uma colisão, uma colisão, o cara colidiu o peito aonde? No volante e rompeu a pleura interna. Ou então o cara estava lá no cavalozinho, caiu do cavalo, rompeu a pleura interna. Quando rompeu a pleura interna, o arzinho entra normal, ó. O ar passa por aqui na traqueia, lembra? Eu tenho um pontinho chamado de carina traqueal. O ar passou por aqui, dividiu o bronco principal, o bronquíolo, foi lá até o alvéolo e tudo mais. Mas, ei, aqui eu tenho um ar e esse ar escapa para onde? Para o espaço pleural pela pleura interna. E aí começa a entrar ar nesse espaço. Ah, Diego, hoje, e esse arzinho, o que acontece? Mesma coisa, o mesmo babadozinho do outro, pai. O mesmo babadozinho que aconteceu ali. Só que a diferença é que aqui a entrada de ar foi por outro caminho. E aqui o caminho é outro. Se ligou ou não? Olha a diferença do babado, olha a diferença de como foi. Ei, olha a diferença. Olha o ar por onde entra. Olha o ar por onde entra. Então tá aqui ele entrando. Esse Maria, ó a diferença. Se ligou? Então aqui eu tenho o pneumotórax fechado, aqui eu tenho o pneumotórax aberto. Dentro do pneumotórax aberto, eu tenho um curativo de 3 pontos. No fechado tem como fazer? Obviamente que não. E aí existe uma conduta, por exemplo, médica, que é a toracocentese. É uma das condutas, por exemplo, que se faz no caso de pneumotórax hipertensivo, por exemplo. Tá? Tanto no aberto quanto no fechado, tá? Mas é uma conduta que pode ser feita, toracocentese, claro, por profissional médico. Beleza? Então só para você ter uma ideia geral do que é o pneumotórax. Claro, vai ter outros vídeos aí na página falando como o pneumotórax vai contribuir, por exemplo, para um choque cardiogênico. Este pneumotórax pode fazer isso? Pode. No pneumotórax hipertensivo ele começa a comprimir quem que está aqui no meio? Quem que está aqui no meio? O coração, tá aqui, ó, este Maria, bem bonitinho. O coração, e ele começa a comprimir o coração, dificultando o coração de fazer diástole. Então, aqui existem outras coisas ainda que acontecem, tranquilo? Mas só uma visão geral para você sobre o pneumotórax. Tamo junto, sucesso total, vai!